Olá, vamos acompanhar o nosso estudo, continuar nosso estudo sobre a questão da divindade, estudando mais uma objeção que é levantada contra a pessoa do Espírito Santo, ou a questão de se o Espírito Santo é um ser pessoal distinto do Pai e do Filho. A questão que se levanta é esta: Ellen White ensinava que o Espírito Santo é o próprio Cristo e não uma pessoa distinta da divindade? Alguns textos do Espírito de Profecia são usados para tentar provar isso, quando ela fala do seu Espírito, mas dizendo que ali está falando do Espírito Santo como sendo a própria pessoa de Jesus ou a própria pessoa do Pai. A questão da distinção do Espírito Santo do Pai e do Filho em relação à Bíblia nós vamos ver em outros estudos. Mas neste momento eu quero chamar a atenção de você para o principal texto usado por esses grupos que atentam contra a distinção do Espírito Santo como ser pessoal e como ser divino. Esse texto é tirado de um manuscrito de Ellen White e diz o seguinte: impedido por sua humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para benefício deles, dos discípulos, que ele deveria deixá-la e ir para o Pai, e enviar o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. E aí o texto que eles destacam é este: o Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares por seu Espírito, como onipresente. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas digo-vos uma verdade: convém que eu vá, porque se não fosse, o Consolador não viria a vós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. João 16:7. Esse é o manuscrito Release, volume 14, página 23 e 24. E é citado como argumento de abertura do livro A Divindade, do escritor Jairo Pablo Carvalho. E esse texto é muito usado. Inclusive, quando o Jairo esteve lá no Rio de Janeiro visitando um amigo meu lá, ele deu de presente para esse meu amigo o volume 14 do manuscrito Release. Outros autores, líderes desse movimento, como Silas Jacques, também faz referência a esse volume, diz que pode ser comprado pela internet, e realmente é possível você comprar com cartão de crédito internacional e receber em casa. É uma coleção de mais de 20 volumes, com os manuscritos restantes de Ellen White. Para poder entender o papel desse manuscrito dentro do que ela escreveu, nós temos que entender como ela produzia os seus livros, como produzia seus artigos. Normalmente, a gente imagina que Ellen White sentava e começava a escrever. Ela escolhia um tema e começava a escrever sob a influência do Espírito Santo. Mas, na prática, não era bem assim que funcionava. Ellen White teve mais de 2.000 visões. E muitas dessas visões eram insights que ela recebia com respeito a algum assunto bíblico, ou algum centro doutrinário, ou algum aspecto espiritual. E quando ela recebia esse insight, ela escrevia "vi". E muitas vezes essas insights, essas revelações, essas visões, ela transcrevia no diário que ela mantinha, que ela tinha o costume de escrever, mas era muito comum no século XIX, né? E até pouco tempo atrás. Então ela tinha um diário. Ela escrevia em papel avulso mesmo. Ela tinha uma revelação lá, ela escrevia, ela acordava de madrugada, ela gostava de escrever de manhã cedo, bem cedinho, então ela acordava lá pelas 3, 4 horas da manhã. E era comum o pessoal, quando ela tivesse tomar o café da manhã, ela já ter várias páginas escritas, era muito comum isso. Mas não com objetivo específico, eram visões, eram insights, eram revelações, eram compreensões, eram reflexões que ela simplesmente escrevia. E esses manuscritos eram guardados. Ela também escreveu muita coisa em cartas, ao longo de cartas que ela endereçava, que ela escrevia carta para todo mundo. Ela tinha uma visão especial, uma mensagem especial para alguém, ela escrevia, e nessa carta tinha alguma mensagem. E esse material todo, ele era muito bem guardado. E ela tinha sempre com ela uma ou duas secretárias. Então, quando ela decidia assim: eu vou escrever um livro sobre a vida de Cristo, como é o caso do Desejar de Todas as Nações, as secretárias faziam um apuro de tudo que ela tinha escrito sobre aquele assunto. E aí, ela ia selecionando os próprios escritos dela, alguns pensamentos e algumas gemas, algumas ideias que ela ia introduzindo dentro do texto, certo? Como forma de enriquecer o texto, enriquecer o comentário. Então, quando ela trabalhava num capítulo, ela juntava tudo que ela mesma tinha escrito sobre aquele capítulo e copiava esses manuscritos, copiava esses dados ali. E boa parte desses manuscritos foram usados, mas boa parte nunca foram citados, nunca foram usados. E alguns ficaram escanteados. A Igreja Adventista resolveu publicar
uma coleção desses manuscritos não publicados de Ellen White. Então hoje nós temos acesso a tudo que ela escreveu, mesmo em forma de manuscrito, além dos livros e artigos de revista que nós temos acesso. E um desses manuscritos é este, que é muito usado, assim, realmente como é considerado uma pedra de toque para os antitrinitarianos. Mas vamos tentar entender como acontece o processo. Esse texto ele foi aproveitado por Ellen White quando ela foi escrever o livro Desejando Todas as Nações. E como é que ela usou? Para você entender o sentido exato do que ela queria dizer naquelas palavras, que Jesus, que o Espírito Santo era ele mesmo, que era o próprio Cristo, deve-se lê-lo junto com uma passagem paralela encontrada no livro Desejando Todas as Nações. A passagem diz o seguinte: o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Então, o manuscrito original, a nota que ela usou, ela mesma reescreve essas palavras e explicita o que ela queria dizer. Em outras palavras, não existe melhor pessoa para dizer e explicar o que ela escreveu do que o próprio autor. O que Ellen White está fazendo aqui é exatamente isso. Ela usa como referência aquele texto, aquele manuscrito, que não apareceu em artigo nenhum, que não apareceu em livro nenhum, e usou aquela informação que ela escreveu ali, e agora ela traduz, reescreveu, dizendo explicitamente o que ela queria dizer com isso. Em outras palavras, ela entendia que o Espírito Santo é o próprio Cristo? Não. Ela diz que o Espírito Santo é o representante de Cristo, mas sem o corpo humano, sem a personalidade humana. Certo? Então eram pessoas distintas no pensamento whiteano. Não eram a mesma pessoa. Ok? Então, você pegar um texto dela, de um manuscrito que não tinha sido publicado, que era uma nota dela, pessoal, e dizer que era o pensamento dela, aí você ia além do próprio autor. O que você tem que fazer é o seguinte: bom, ela escreveu isso, o que ela quis dizer com isso? Como ela mesma entendia assim? Aí você vai no Desejado, o Desejado usa esta mesma fonte, só que agora ela reescreve. Eu gosto de escrever, eu tenho alguns artigos publicados, tenho trabalhado em alguns textos, tanto na internet como na mídia impressa, e eu, como escritor, eu vou falar da minha experiência. Eu faço muito isso. Eu escrevo um texto, mas eu nunca vou publicar aquele texto sem fazer uma revisão. E no tempo da máquina de escrever, quando eu comecei a escrever, eu costumava reescrever o mesmo artigo 7 ou 8 vezes. Eu escrevia primeiro o manuscrito à mão, depois datilografava, e aí começava o trabalho de revisão, até ficar do jeito que eu queria. Com a informática ficou muito mais fácil. O Gabriel Garcia Marques, que é considerado um grande escritor latino-americano, já faleceu ano passado, né? Ele disse que antigamente, na máquina de escrever, demorava 4 anos para escrever um livro. Depois, com o advento do computador pessoal, ele começou a escrever um livro em 2 anos. E é exatamente isso que eu percebo também. Se tornou muito mais ágil, muito mais dinâmico a minha escrita com o computador. Mas eu nunca escrevo um texto sem revisar, sem fazer a releitura e achar que eu posso mudar alguma coisa e aperfeiçoar meu texto, tornar mais claro uma frase. E mesmo antes de ser publicado, ele passa por uma revisão. Tem um editor que vai ler o meu texto, que não entendeu, ele vai me escrever dizendo: eu não entendi isso aqui. O revisor do texto gramatical que vai dizer assim: olha, isso aqui não está bem claro, passa para a minha mão. Então isso é um processo natural, era o que aconteceu com o Ellen White também. Então, você quer saber o que o autor pensa, você vai no resultado final do seu trabalho. Não pega num estágio e diz assim: não, nesse momento ela diz isso, então isso é o pensamento dominante dela. Não, isso não é honesto para com o autor, certo? Porque é um processo de produção literária. O que é honesto é você dizer assim: o que ela finalmente conclui, o que ela finalmente diz, qual é a conclusão final dela. E a conclusão final dela é este: o Espírito Santo é representante de Cristo. É um desdobramento, uma explicação daquilo que ela escreveu no manuscrito de Gênesis, volume 14. No mesmo capítulo do livro Desejando Todas as Nações, ela faz uma referência ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como está em português, ou como está em inglês, da divindade, né? Se bem que Godhead também pode ser traduzido por Trindade, né? Então, a terceira pessoa da divindade ou a terceira pessoa da Trindade. Então, ela entendia que o Espírito Santo era membro da divindade. Era o terceiro elemento que compunha a divindade. Não era o próprio Cristo. Essa distinção pode ser percebida em 2 textos que ela cita, que é logo em seguida da referida passagem. Vocês observaram que o manuscrito Release ela cita 2 textos? Primeiro ela cita o texto de João 14, 26, onde é dito que o Pai enviaria o Espírito Santo.
E depois ela cita o versículo 16, capítulo 16, versículo 7, onde é dito que o próprio Cristo enviaria o Espírito Santo. Então o Pai envia o Espírito Santo e Cristo envia o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma terceira pessoa, enviado pelo Pai e enviado pelo Filho. Certo? Então, nas próprias referências que ela ela percebe essa distinção que ela também entendia. O tio Alberto Tim, ele faz um comentário muito oportuno que eu gostaria de dividir com você para responder esta questão. Foi publicado na revista do Oceano no mês de julho e setembro, no trimestre de julho e setembro de 2005. A pergunta que ele estava respondendo na sessão de perguntas e respostas era essa. Em Manuscrito Release, volume 14, página 23 e 24, estaria Ellen White sugerindo que Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa? E qual a explicação que o Tim faz? Ao sugerir que o Espírito Santo é Cristo, Ellen White empregou uma força de expressão semelhante a que Cristo usou ao dizer: eu e o Pai somos um, João 10:30. Que esse texto é usado pelos unicistas, para dizer que o Pai é o Filho é o Pai, que o Pai é o Espírito Santo é o Filho, que não existem três pessoas, mas é um Deus só. Que no Antigo Testamento era o Pai, no Novo Testamento é o Filho, e na Nova Dispensação é o Espírito Santo. Mas uma pessoa só. Os unicistas dizem assim como eu sou professor, assim como eu sou pai, e assim como eu tive um pai, então eu sou filho, Deus é assim, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma pessoa. Não é distinto três pessoas. E eles baseiam esse argumento no quê? Citando João 10:30, eu e o Pai somos um. E Tim continua. E nós sabemos, biblicamente, que o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. São duas pessoas distintas. Então nós não podemos usar aquele texto do Manuscrito Release para dizer que o Espírito Santo é o Filho, da mesma forma que nós não podemos usar o texto de João 10:30 para dizer que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Essas expressões enfatizam a unidade essencial entre o Espírito Santo e Cristo, entre Cristo e o Pai, respectivamente, sem com isso negar a distinção de personalidade de cada um deles. Então temos que manter viva essa ideia. O Pai é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, e Cristo é outra pessoa. São três pessoas que compõem a divindade. Esse é o conceito bíblico de Deus. E não a ideia de que o Espírito Santo é o próprio Cristo. E nós, em um estudo mais futuro, quando nós vamos estudar a questão do Espírito Santo, nós vamos mostrar as evidências bíblicas que mostram que o Espírito Santo não é o Filho, e que o Filho não é o Espírito Santo, e muito menos que o Espírito Santo é o Pai. E são três pessoas. Continue conosco, acompanhando-nos nessa série de estudos. Um abraço para você.